Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Estudando Química, com essa que vos fala, professora Elia Mendonça. Espero que esteja tudo bem com você. E no vídeo de hoje, nós vamos resolver as atividades do Plano de Estudo Tutorado do segundo ano do ensino médio, PET 2, semana 1, que traz aí como tema mol, quantidade de matéria. Você sabe o que é isso? Vem comigo e vamos descobrir. Antes de começarmos, gostaria de agradecer a você que já se inscreveu no meu canal. Se você está chegando agora, peço, se inscreva, não custa nada, é grátis. E aqui você tem um conteúdo de forma simples, bem explicada, de forma que você vai desmistificar a ideia de que a química é difícil. Nessa semana, o tópico é medidas de quantidade dos materiais, especificamente sobre o mol. Então vamos às atividades. Se você tiver alguma dúvida no decorrer, registre nos comentários que irei ajudar. Não se esqueça também de registrar a sua gratidão. E nos próximos vídeos, quem sabe, eu deixo aí um abraço especial para você. Atividade 1. Imagine que você precisa explicar o conteúdo de mol para seu colega usando suas palavras. Escreva de forma detalhada como seria essa explicação, com base no conteúdo desta semana. Então, esta é uma resposta pessoal. É claro que você vai escrever de uma forma mais simples, mas eu vou deixar aqui uma dica para você. Então, como eu explicaria o que seria mol? Vamos lembrar de algumas unidades de medida do nosso cotidiano. Uma dezena equivale a 10 unidades, uma dúzia, 12 unidades. Se você pensar em dúzia, não importa se de ovos, bananas, laranjas, se refere a uma quantidade, 12, de alguma coisa. Quando se fala em mol, estamos nos referindo à quantidade de alguma coisa, quantidade de matéria, ou seja, de átomos, íons, moléculas, fórmulas. Você deve estar se perguntando, então, qual a diferença entre dúzia, dezena e mol? Uma dezena, 10 unidades. Uma dúzia, 12 unidades. E um mol indica uma quantidade de alguma coisa bem grande, ou seja, 6,02 vezes 10 a 23. Esse é o número de Avogadro. Número de Avogadro? Esse número estranho, 6,02 vezes 10 a 23, recebeu o nome de número de Avogadro em homenagem a Amedeo Avogadro, que é um físico italiano que trabalhou na teoria cinética dos gases e imortalizou-se pela conhecida hipótese de Avogadro, que nada mais é do que volumes iguais de uma substância gasosa nas mesmas condições de temperatura e pressão contêm o mesmo número de moléculas. Ok? Então está aí a explicação. Espero que você consiga entender, diferenciar o que é mol. Ou seja, mol é quantidade de matéria. Atividade 2. Assinale a alternativa que apresenta respectivamente a massa molar do ácido sulfúrico, H2SO4, e a massa molecular de sacarose, C12H22O11. Considere massas atômicas do hidrogênio 1, do oxigênio 16, do carbono 12 e do enxofre 32. Então, vamos lá. Nós devemos, nesse exercício, calcular a massa molar do ácido sulfúrico, e a massa molar é a massa em gramas de 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, ou seja, a massa de 1 mol. E a unidade que nós utilizamos para expressar a massa molar é gramas por mol. E da sacarose nós temos que calcular a massa molecular, que nada mais é do que a soma das massas atômicas desses átomos, em unidade de medida, que é U. Então, vamos lá. Para calcular a massa molar, nós precisamos primeiramente calcular a massa molecular. Então, vamos lá. O hidrogênio tem 2 átomos vezes 1, 2 unidades. O enxofre tem 1 átomo, 32 de massa atômica, multiplicando 32 unidades. O oxigênio, 4 átomos na sua forma, 16. Então, um total de 64 unidades de massa atômica. Somando as massas atômicas de cada um dos átomos,
98 unidades de massa atômica. Como a massa molar é a massa de 1 mol, então nós sabemos que a massa de um único átomo de um elemento químico em U é numericamente igual à massa em gramas de 1 mol daquele elemento. Então, se nós temos aqui 98 unidades de massa atômica, isso é igual a 98 gramas por mol, que equivale a 1 mol de ácido sulfúrico. Então, 1 mol de ácido sulfúrico é 98 gramas. Então, essa é a massa molar do ácido sulfúrico. A massa molecular, nós já calculamos aqui do ácido sulfúrico. Primeiramente, antes de calcular a massa molar, vamos então, temos 12 átomos na fórmula, cada átomo tem massa 12, um total de 144 unidades. O hidrogênio são 22 átomos, massa atômica 1, 22 unidades. O oxigênio 11, massa atômica 16, 176 unidades. Somando as massas atômicas de cada um dos átomos da fórmula, nós temos um total aí de 342 unidades de massa atômica. Logo, a alternativa correta é a letra B, 98 gramas por mol e 342 unidades de massa atômica é a resposta da atividade 2, ok? Atividade 3. Usando a tabela periódica como apoio, assinale a alternativa que apresenta a ordem crescente de quantidade de matéria, mol, das amostras abaixo. Então, nós temos aqui 90 gramas de água, 22 gramas de dióxido de carbono e 71 gramas de gás cloro. Bom, vamos então calcular aí a quantidade de matéria para a gente saber qual é o menor, intermediário e o maior dessas três amostras. Então, inicialmente, nós vamos partir da molécula de água, nós devemos calcular a massa molecular, que nada mais é do que a soma das massas atômicas. Então, temos 2 átomos na fórmula vezes massa atômica do hidrogênio 1, 2 unidades de massa atômica. Oxigênio nós temos 1 na fórmula vezes a sua massa atômica 16. Então, dá um total aí de 18 unidades de massa atômica. Então, 18 unidades de massa atômica corresponde a 18 gramas por mol. Então, nós temos que a massa de 1 mol são 18 gramas. A massa de um único átomo de um elemento químico em U é numericamente igual à massa em gramas de 1 mol daquele elemento. Por isso, nós podemos fazer essa relação. Então, se 1 mol, 18 gramas, a nossa amostra 90 gramas, então é só multiplicarmos aqui pela regra de 3, 90 gramas vezes 1, e dividir por 18. Vamos encontrar quantos mols equivale os 90 gramas de água. Encontramos aí o valor de 5 mols. Vamos fazer da mesma forma com o dióxido de carbono. Calcular suas massas atômicas, multiplicado pelo coeficiente de cada átomo na fórmula. Como carbono, nós temos 1 de massa 12, 12 unidades de massa atômica. Oxigênio, nós temos 2 na fórmula, 16 é a sua massa atômica, 32 unidades de massa atômica. Então, para calcular a massa molecular, nós somamos. Então, 32 mais 12, 44 unidades de massa atômica. Nós temos, então, que cada 1 grama equivale a uma unidade de massa atômica. Então, nós temos aqui 1 mol de dióxido de carbono, 44 gramas. E quanto equivale 22 gramas? 22 gramas aqui percebemos que é metade. Ou você pode já fazer essa análise, ou você pode fazer aqui regra de 3. Então, meio mol é o que equivale a 22 gramas de dióxido de carbono. Vamos calcular agora do gás cloro, temos 71 gramas de gás cloro. Logo, nós temos 2 átomos na fórmula, multiplicado pela massa atômica, que é 35,5, então 71 unidades de massa atômica. Como corresponde, cada unidade de massa atômica corresponde a 1 grama, então nós temos aí 71 gramas por mol. Então, essa já é a quantidade de amostra que nós temos equivalente aqui a 1 mol. Como pediu ordem crescente, então primeiro nós temos o CO2, segundo 1 mol nós temos o Cl2 e terceiro nós temos a água. Então, essa seria a ordem. Percebemos aqui gás carbônico nós temos aqui e temos na letra B e na letra C. Depois do gás cloro, aqui tem água. A água não corresponde, a letra B e D estão iguais. Então, quem elaborou a atividade aí não colocou a resposta correta. Então, fica aí, você
com a resposta correta, que é primeiramente o gás carbônico, segundo o gás cloro, terceiro a amostra. E a resposta, porém, a atividade não tem alternativa correta. Ok? Então, vamos para a atividade 4. A nicotina é um composto orgânico classificado como alcaloide, encontrado em folhas de tabaco. Considerando a fórmula molecular da nicotina como C10H14N2, encontre a massa molar de 3,5 mol dessa substância. Bom, primeiramente nós temos que calcular a massa molecular. Nós temos a fórmula C4H14N2. A massa molecular é a soma das massas atômicas dos átomos em unidade de medida U. Então, você calcula a massa molar, que é a massa em gramas de 6,02 de 10 a 23 moléculas, ou seja, a massa de 1 mol, e a unidade de medida é grama por mol. Então, vamos calcular a fórmula, a massa molecular inicialmente. Como nós temos 10 átomos de carbono, a massa do carbono é 12, logo 10 vezes 12, 120 unidades de massa atômica. Hidrogênio na fórmula nós temos 14, a massa do hidrogênio é 1, então vamos multiplicar 14 vezes 1, 14 unidades de massa atômica. E por último, o N2, nós temos 2 átomos na fórmula, a massa do nitrogênio é 14, então 2 vezes 14 igual a 28 unidades de massa atômica. Para calcular a massa molecular, nós vamos somar as massas atômicas, que deu um total aí de 162 unidades de massa atômica, que corresponde a 162 gramas por mol. Então, 1 mol de nicotina tem equivalente a 162 gramas. Se nós temos aqui na atividade 3,5 mol, qual que vai ser a massa molar da nicotina? Então, vamos fazer aqui uma regra de 3, multiplicar 3,5 mol vezes 162 e dividir por 1. Vamos eliminar aqui o mol. 3,5 vezes 162, um total aí de 567 gramas. Essa é a massa que corresponde a 3,5 mol dessa substância, ok? Atividade 5. Assinale a alternativa correta. Considere o volume molar 22,4 litros na CNTP. Então, nós sabemos, de acordo com a hipótese de Avogadro, que 1 mol de qualquer substância no estado gasoso ocupa um volume de 22,4 litros. Então, coloquei aqui a definição para você não esquecer, fica aí a dica. Então, se nós temos aqui substâncias gasosas, gás oxigênio, gás nitrogênio, então ela se repete nas alternativas C, D e E, então nós vamos verificar quanto que corresponde, né, quanto de massa que corresponde, que equivale ao volume molar. Então, o gás oxigênio tem massa 32 gramas, partindo de cada átomo de oxigênio tem massa 16. Então, nós podemos dizer aqui que o oxigênio tem uma massa de 32 gramas, que equivale a 1 mol. E de acordo aí com a orientação, 1 mol de qualquer gás vai ter aí um volume de 22,4 litros. E 1 mol de oxigênio, nesse caso, ele vai ter aí uma massa de 32 gramas. Então, nós vamos partir aqui do 96 gramas, que é o primeiro cálculo que a gente vai fazer. Então, se 1 mol, 32 gramas, 96 gramas vai corresponder a quantos mols? Então, vamos fazer uma regra de 3 aqui para a gente achar primeiramente quanto que equivale a essa quantidade aí de massa, 96 gramas. Então, 96 gramas de oxigênio equivale a 3 mols. Então, se 1 mol equivale a 22,4, 3 mols vai equivaler a quanto? Então, aqui nós multiplicamos o 3 vezes 22,4 e encontramos o valor 67,2. Então, aqui na letra A, 96 equivale a 136 litros de volume molar? Não, equivale a 67 aproximadamente de volume molar. Então, já encontramos aí a resposta da atividade 5, que 1 mol na verdade, 3 mols de gás oxigênio equivale aos 96 gramas
e automaticamente 96 gramas equivale a 67,2 litros. Então, a alternativa correta, a letra D. Então, nessa semana, nós conhecemos a definição de quantidade de matéria, que é o mol. Você aprendeu, apesar de ser uma grandeza estranha, que é simples, né, que você tem que aprender a relacionar com o que é padrão, com as massas atômicas, que é aquilo que você encontra lá na tabela periódica. Então, você tem que lembrar aí de alguns conceitos importantes, que é a massa molecular, a massa molar, como se calcula e quais as equivalências. Eu espero que você tenha gostado da aula. Então, deixe aí seu like, registre nos comentários a sua gratidão e vamos então para o grande abraço do dia. Então, vamos lá. Tailane Santos, um grande abraço para você. Maria, Júlio César, agradecendo aqui pela aula. Iro Sensei, teve uma aqui que não quis identificar. Marlene Andrade, Ana Júlia, Camille Cristina, Nicole Oliveira, Bernardo Miranda, Brundista, Nádia Scalione, sempre aí no canal. Grande abraço, Nádia. Rosimara Neves, Vânia Sueli, Nicole Oliveira, novamente, Maria do Rosário, Andréia Silva, João Paulo, Vânia Sueli, Pamela Ferreira, Luiz, Wesley, Jadson Souza. Então, grande abraço para vocês. Continue deixando nos comentários a sua gratidão. Também não esqueça de curtir o vídeo, se você ainda não curtiu. Se você curtiu, aplausos para você. Também vamos comentar, compartilhar com seus amigos e colegas e vamos fortalecer o canal. Grande abraço para você, fiquem com Deus e até a próxima semana.